E aí, jovens, serão bem-vindos a mais um vídeo, galera. Eu trago pra vocês a análise do Persona 5 Strikers, que saiu no dia 23 de fevereiro para PS4, Switch e PC, se tratando de um action RPG baseado na franquia Persona. Ele é um spin-off compartilhando o mesmo elenco de personagens do Persona 5. Então nessa análise eu vou destrinchar o jogo pra vocês, falando de vários aspectos diferentes. Os tópicos vão estar na descrição para quem quiser ir em uma parte específica, só que como um RPG, recomendo que vocês vejam o vídeo como um todo, que as coisas vão fazer mais sentido desta maneira. Eu faço vídeos longos, né? Eu sei que é um formato mais complicado, mas é pra explorar, né, o máximo possível desses jogos e orientar vocês se vale a pena comprar, é claro. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a agência responsável pelo jogo no Brasil, por me ceder uma chave, e a própria Sega of America. Muito obrigado mesmo, e claro, a todos que acompanham o canal, porque sem vocês isso não seria possível, é claro. Mas enfim, primeiro sobre o que é o jogo. O Strikers não é apenas um action RPG, já que ele pega muitos elementos Musou e é fruto de uma parceria da Atlus e da Koei Tecmo. Por parte da Atlus nós temos o P-Studio, o mesmo responsável pelos jogos numerados da franquia, então é uma galera que tem uma expertise muito grande em RPG de turno, entendem o teor estratégico que você precisa ter nesse tipo de jogo, e a Omega Force, que fez os jogos Musou da Koei, como Dynasty Warriors, Pirate Warriors, aquele game baseado no universo de One Piece, e Samurai Warriors 5, que vai sair logo mais. Então é uma das empresas mais conceituadas nesse combate de um personagem contra vários inimigos. Em questão de cronologia, ele se passa após o Persona 5, já que ele é um spin-off, e teve muito aquele marketing dele ser uma espécie de sequência. E na verdade sim, ele continua, então teoricamente ele pode ser considerado como tal, só que a franquia Persona, em vários spin-offs, ela sempre tenta situar cada um dentro de uma cronologia. Esse é o que leva mais a sério isso de ser sequência mesmo, mas eu não diria pra você que se você jogou o RPG de turno e gostou, esse aqui vai te agradar da mesma maneira. Interpretem ele com uma proposta diferente. E se você for novato, ele também é um jogo muito acessível, porque o arco é fechadinho, então você pode pegar sem jogar o game anterior, e tudo que for necessário para entendimento, os personagens vão explicar, sem dar spoilers muito grandes. Mas continuando, primeiro sobre a história, no Persona 5 Strikers, nós temos um enredo que se passa 6 meses após o original, e dessa vez os ladrões fantasmas estão em férias de verão, então esse grupo de personagens resolve se reencontrar novamente, até porque eles tentam, né, limpar a sociedade da corrupção no game anterior, mas cada um tem um objetivo de vida diferente e vai para um lado diferente também, então tem essa separação, então é para ser um encontro bem nostálgico deles, onde eles terão uma oportunidade de melhorar ainda mais a sua amizade e até mesmo curtir, né, ter essas interações, né, mas essa reunião logo é interrompida por alguns acontecimentos estranhos por todo o Japão, então pessoas passaram a se comportar de uma forma completamente diferente, mudanças de personalidade, ou simplesmente fazer um ato que elas não fariam, tipo, tirar roupa na frente de alguém, e isso acabou, né, até pegando alto escalão da polícia, e a polícia acredita que os ladrões estão envolvidos com isso, porque eles já mexeram com o que é chamado de metaverso no passado. Esse metaverso é uma espécie de Isekai, ou seja, um mundo separado da realidade, onde você vai ter inimigos, né, chamados de Shadows ou sombras, e ao mesmo tempo ele expressa desejos ocultos das pessoas. Então, face de certas pessoas só vão aparecer nesse mundo paralelo. Então, na prática, os ladrões usavam isso para fazer com que pessoas ruins melhorassem suas atitudes. Então, eles viram o suspeito principal justamente por isso. Só que dessa vez as coisas pioraram. Primeiro que as anomalias abrangem o país inteiro, então o Japão inteiro está com algum tipo de alteração, e ao mesmo tempo existe um aplicativo chamado de EMA, da empresa Medici, que dá acesso ao metaverso, não apenas dos ladrões de conseguir os poderes novamente, mas também pessoas comuns tendo parte dos seus desejos jogados nesse mundo, né? Então, eles roubam a essência das pessoas e escondem no que é chamado de jail, ou prisões. Então, esses locais funcionam como dungeons no jogo, você vai ter aqui toda a parte do gameplay, né, do combate contra múltiplos inimigos, mas o formato deles em história é muito parecido ao jogo anterior, dos palácios, que você tinha sempre alguém responsável por eles, mas aqui são os monarcas, então mudou o nome e até mesmo como cada um deles funciona, o que é interessante,
mas eu não vou entrar no mérito porque é um spoiler de acontecimentos mais pra frente na história. E até puxando o gancho do formato de narrativa que esse jogo tem, nós temos arcos baseados em localidade. Então os ladrões vão sair no RV, numa van, pra explorar o Japão e ir atrás dessas anomalias, e nessas localidades você tem uma historinha própria pra cada uma e uma dungeon específica. Locais como Sapporo, Osaka, Sendai, Okinawa recebem destaque tanto na parte cultural que eles têm, então um jogo que em ambientação ele tenta integrar isso melhor com o que tá acontecendo, como os próprios vilões, né? Ele é um jogo até mais focado em vilão do que o anterior, porque a maioria dos personagens da party já tá desenvolvido, com exceção dos novos personagens que a gente vai comentar depois. Então ele trabalha muito uma ideia desses vilões de serem pessoas que perderam, né, o caminho na vida, e não exatamente personagens ruins, como era no anterior, que tinha muita gente que, enfim, não tinha qualquer tipo de redenção, né, extrapolou a linha viável das coisas. E até para desenvolver mais essa ideia, você tem as salas de trauma, que são locais que você vai revisitar o passado desses inimigos e entender mais sobre eles. E ali existe sempre um sub-boss, que são os produtores de célula. Inimigos que você vai enfrentar, que normalmente são bem poderosos do que os sub-bosses padrão. Então é interessante como eles colocaram coisas diferentes para quebrar aquele formato de ser, uma dungeon, explorou e enfrenta só o boss final. Tem essas coisas mais paralelas ali e a sala normalmente ela tá fora da dungeon principal. Então é bem interessante esse formato escolhido. Mas prosseguindo sobre o personagem, nós temos alguns retornos do original. Primeiro, claro, o grupo dos ladrões, que são os protagonistas, só que dessa vez o foco não é neles como personagens individuais, mas sim na dinâmica em grupo. Então você vai ter muitos diálogos, com uma alta quantidade de fanservice, envolvendo tanto referências como brincadeiras entre eles. Então é uma galera que funciona bem entre si, e os Strikers conseguem até expandir um pouco mais nisso, pra quem queria ver mais situações que envolvem eles, pra gente ter uma química melhor, ele acaba entregando, e até uma crítica do jogo base, que o Royal tentou resolver em alguns sentidos. Na versão aprimorada tem alguns extras, né, que amarra melhor esse grupo de personagens. Só que eles não tinham mais pra onde desenvolver, então são personagens que começam de um jeito e terminam do mesmo jeito. Só que os roteiristas desse jogo tinham noção desse problema, porque eles usaram determinados personagens em alguns arcos, como Yusuke, An e Haru, para dar desenvolvimento maior pros vilões, para eles mostrarem a resolução pessoal de cada um. Então o Yusuke, o que ele aprendeu no jogo original, pra esse vilão, né? Quais são as lições de vida que ele teve. E até empatia entre as duas pessoas. Porque esse é um jogo que traz uma mensagem bem interessante sobre superação. Então até foi uma saída inteligente, que custa um pouquinho da parte do ritmo, e a gente vai falar sobre isso depois, mas é inteligente de qualquer forma. Mas enfim, outros retornos são alguns confidents do jogo original, que pra quem não sabe do que se trata, no original você tem os social links, que são interações sociais de 10 níveis pra cada personagem, onde você conhece mais sobre a história de cada um. E ali existem vários, então foi necessário dar uma certa desculpa para determinados personagens não aparecerem, tipo aquele chave que você compra arma, como é o caso do Iwai, e a própria clínica da Takemi, que serve para você pegar itens, não estão aqui, mas Sojiro e Lavenza estão. Principalmente a Lavenza, porque ela desempenha um papel legal na história, porque assim, existe uma sala chamada de Velvet Room, que apenas o protagonista pode ver, né, o Sala do Veludo em português. E nessa sala, o Igor é sempre o responsável, ele é um personagem comum em vários jogos da série e tem os seus assistentes. Só que, por alguns motivos, ele não tá no Strikers, que tem a ver com o game original, e a Lavenza assume. Então ela é a principal personagem pra te orientar sobre o futuro da trama, e ela sempre tá fazendo alguns teasers do que vai rolar no futuro. Então é legal como implementação, ela segura bem, não é nada genial ou super bem escrito como o título anterior, mas enfim, é interessante como eles colocaram isso aqui. E existe até uma participação especial, que eu não vou dizer quem é, mas é extremamente jogado, e eles nem mostraram o modelo desse personagem. Tipo, simplesmente uma voz ali do além, né, em certas cenas. É bem zoadinho e parece que tem a ver com um certo orçamento que esse jogo tem, que a gente vai falar depois também. Mas continuando sobre os novos personagens, nós temos dois jogáveis, a Sofia e o Zenkichi Hasegawa. No caso da Sofia, ela é uma inteligência artificial que não tem memória. Ela aparece na primeira cidade do jogo de Shibuya, no metaverso, sai de dentro de um cubo misterioso, e a única coisa que ela lembra é que ela é amiga dos seres humanos, que ela tem que ajudar
ajudar eles em sua jornada. Fora isso, memória completamente apagada e ela não pode entrar no mundo real, então ela fala com eles no mundo real por meio de um celular, ela apenas ganha forma dentro desse metaverso em si. E o desenvolvimento que ela recebe é sobre dilemas humanos mesmo, já que ela não entende como que é esse mundo humano, ela quer saber sobre sentimentos e aprender sobre eles. Ela tem uma boa construção como um todo, mas o desenvolvimento dela só chega nas últimas horas. E é um desenvolvimento bem legal, eu acredito que é uma das melhores partes do jogo, quando eles dão uma ênfase maior em cima da Sofia. Porém, né, não é uma coisa completamente original na franquia, a Aigis do Persona 3 era assim, então ele traz referências a isso, e não apenas ao 3, mas parte dos elementos do 4 aparecem em outros destaques desse jogo, mas eu não vou entrar porque é spoiler, então parece que eles realmente estão fazendo um tributo muito grande, mas eu sinto que a Sofia é um personagem diferente, a origem dela também é diferente, o que faz com que ela seja única da sua própria forma de ser. Quanto ao Zenkichi, ele é um investigador da força policial e ele é responsável por capturar os ladrões, então lembra lá que eu disse que a polícia estava suspeitando deles e o Hasegawa tá justamente ali para tentar averiguar se eles são culpados ou não. Só que ele não tem meios e nem conhecimento para ir atrás dos culpados em certas áreas, por exemplo, no metaverso em si, e ele precisa se aliar aos ladrões logo no início do jogo. Então eles fazem um contrato, só que fica sempre naquela coisa de um desconfiando do outro. Eventualmente ele recebe poderes similares aos ladrões, né, assim como foi divulgado lá no material promocional, mas enfim, o contexto eu não posso falar. Agora o que é interessante é que tem muito foco no plot dele com a filha, que é a Akane Hasegawa. Essa filha, ela não tem um contato muito grande com o pai, eles são distantes, e o jogo vai muito nessa vibe. Fora que a briga que eles têm tem a ver com o plot principal, e mostra que cada um tem, né, o seu ponto de estar certo ou errado dentro daquilo tudo. Ele não culpa um determinado personagem. É como se a coisa fosse uma fatalidade, que você não tivesse um culpado exato daquilo e que todo mundo tivesse parte no erro de toda a situação. Então a moral que eles trazem com isso é legal para mostrar que certas coisas simplesmente não vão mudar se as pessoas ficarem empurrando com a barriga. Que às vezes a solução é muito mais fácil do que aparenta ser. Então é um plot que complementa muito bem e eles conseguiram estruturar esses personagens novos, principais, a Sofia e o Hasegawa, de uma forma excelente. Realmente eles fazem toda a diferença de estarem aqui e das escolhas individuais de cada um. Fora que no caso do Hasegawa, para o grupo, ele tem uma perspectiva de um adulto, né? Então tem esse contraste entre os adolescentes, que são o elenco principal, e ele, e a perspectiva de cada um, né? O que um tem, né, maturidade, mas que ele perdeu na adolescência, né? Algum tipo de elemento ou paixão que ele perdeu. Então é interessante ver como essas pessoas vão se relacionando. E isso me leva, claro, ao geral da história. Como um todo, para um spin-off, ela ficou acima da média. Não é nada como um jogo de persona principal, ela não chega nesse nível de densidade, só que ela tem uns elementos que as pessoas gostam no universo do Persona 5 e consegue apresentá-los de uma forma bem interessante, colocando personagens que funcionam bem, até personagens de suporte menores ali que ganham uma importância legal no enredo ou então servem para algum propósito. Eu sinto que é um jogo que não busca te enrolar de maneira alguma, só que no ritmo eles deixaram um pouquinho a desejar, porque assim, no início é mais lento pra começar, o que é normal que você tá tentando entender aquele universo e tudo mais. Quando a história toma corpo mesmo, você começa a ir pra várias cidades bem rapidamente, dá pra ver que as coisas são previsíveis. Principalmente se você jogou o original ou entende a estrutura narrativa que esse jogo tá querendo seguir. Então fica um pouco monótono, né, porque você sabe mais ou menos o que vai rolar. Mas rola um plot twist bem legal pra recuperar a atenção do jogador, e esse plot twist é muito bem feito. Eu só sinto que esse jogo, no final mesmo, ele tenta ser muito ousado, assim como era no original. Então se você já o jogou, vai ser uma coisa assim, tipo, déjà vu mesmo. Mas tem diferenças, é bem estruturado até, não é de qualquer jeito, mas eu imagino que eles fizeram isso porque não faria sentido, né, de ser uma sequência e a ameaça ser inferior ao jogo anterior. Mas é aquela história, não esperem a mesma experiência porque ele não vai entregar e possivelmente, sendo um spin-off, ele também não poderia fazer essa entrega, né? Então são jogos com pegadas bem diferentes.
Mas dito isso, agora sobre o gameplay do combate, você vai enfrentar esses inimigos dentro das dungeons que eu mencionei antes. Só que aqui, mesmo que existam vários elementos Musou, ele se comporta muito mais como um action RPG, com uma grande fluidez e variedade no combate, do que o Musou em si. Primeiro que a ideia toda por trás é fazer referência, adaptar mecânicas do RPG de turno. Então, na maior parte do tempo você não enfrenta vários inimigos espalhados no mapa inteiro, mas sim inimigos em grupos de um personagem. Por exemplo, você encontra um personagem ali, você tira a máscara dele e aparecem vários inimigos derivados, criando uma arena naquele local que você vai precisar lutar. Existe um sistema de vantagens e desvantagens, então se você embosca esse inimigo no stealth, você já começa com uma vantagem de dano em cima dele, criando oportunidades de combo, e se ele fizer o oposto, você começa inconsciente. Então é um jogo que valoriza um pouco os elementos de stealth. E para sair dessa arena que é criada, você precisa forçar a barreira invisível, e assim que você escapa, os personagens inteiros que você estava enfrentando desaparecem. Então na prática é como se fosse um RPG tradicional mesmo, que obviamente não exclui alguns casos que você vai enfrentar bosses, né, os bosses não dá para emboscar, ou por exemplo as invasões das jails, né, que você faz ali quando vai completar uma, onde vários inimigos vão spawnar. Então o jogo cria uma variedade até interessante, tendo esses dois formatos de batalha, e se diferencia de outros jogos do gênero. Quanto aos comandos básicos, você vai ter um botão de ataque e um botão para ações especiais. Você mistura os dois para, por exemplo, atirar, né, usando armas de fogo, ou summonar o seu persona. Tem até um sistema de upgrade disponível para cada um dos personagens em que você vai desbloqueando mais combos e, no geral, é satisfatório para a proposta do jogo. Também é possível usar as armas para atirar de forma manual, só que dessa vez você tem um consumo de munição, que varia de personagem a personagem, porque alguns vão usar metralhadora, outros pistola, então a quantidade é bem diferente entre si. E é uma variedade que deixa as armas mais únicas. Por exemplo, elas vão atirar em velocidades diferentes, o tempo de carregamento também é diferente, e a própria mira vai oscilar. Não chega a ser nada muito complexo, mas é funcional porque o jogo quer fazer. Mas de longe, diferencial nesse combate, o que é mais fora da reta mesmo, são as skills manuais dos personas, porque aqui você tem acesso a diversas skills, praticamente a maioria do jogo original está disponível aqui, e consegue bolar certas estratégias. Só que antes de eu falar disso, uma pequena contextualização sobre os personas. Eles são demônios, né, como se fossem alter egos que acompanham o elenco de protagonistas. Então funciona como a stand do JoJo, por exemplo, né, uma presença espiritual, né. O próprio Persona se inspirou no anime do JoJo, então eles ficam ali ao redor do seu personagem, te auxiliam no combate. E aqui nós temos 3 tipos de skill. As que consomem HP, ou seja, vai consumir a vida do seu personagem, são voltados a golpes físicos e tiro. Então você tem que ficar ligado quanto a isso, porque dependendo de quantas você faz, é possível deixar o personagem à beira da morte. O jogo não deixa matá-lo, mas, né, enfim, cria uma certa desvantagem. Também temos as skills de SP, que é uma categoria mais padronizada, então tem uma barra de energia própria para o consumo dessas habilidades, que seriam as magias elementais, por exemplo, de fogo, nuclear ou gelo. Qualquer tipo de elemento dentro do jogo vai consumir SP, e buffs e debuffs, que servem para aumentar, por exemplo, o ataque, diminuir a defesa do inimigo. Então ele tem um elemento tático muito presente. E as passivas, que seria a última categoria, que são automáticas. Há uma regeneração de SP. Você pode equipar isso no seu persona, e sempre que você entra na partida ela vai estar disponível de forma automática. E cada uma dessas habilidades vai ter algum tipo de variação, seja em poder, alcance ou efeito. A de poder é, por exemplo, o ataque de fogo fraco, né, que você vai upando seu persona e desbloqueia um ataque melhor mais pra frente, em levels mais altos. Então tem essas variações que vai refletir no dano que você dá. O alcance, que é a abrangência que ela faz no cenário. Então skills que pegam mais cenário custam mais do que as que pegam menos área ali, em consequência afetam menos inimigos. E o efeito seria, por exemplo, uma skill de ataque aumenta o ataque de um personagem só, e tem outras que aumentam o ataque do seu time inteiro. O mesmo também vale para os inimigos, reduz a defesa do inimigo só ou de vários inimigos. E o curioso desse sistema é que lá na parte dos combos que eu falei antes pra vocês, do uso do Y, que o persona aparece, eles também colocam magias pré-determinadas, tipo, um persona tal vai ter um ataque de raio, ou
algum debuff, alguma ação específica, e isso não vai consumir SP, então você tem que pensar nas estratégias mais viáveis dependendo do combate. Fora também que esse jogo tem todos os status elementais, tanto para inimigos como aliados, então cada personagem terá resistências e fraquezas, o que faz com que você precise gerenciar a sua party, porque determinados personagens escolhidos, eles podem ser bem fracos em comparação a outros e até morrer de hit kill. Ou então o inimigo fica muito mais fácil quando você tá com um personagem que solta gelo, por exemplo. Então essa variedade é bem curiosa. Fora que eles também trouxeram a troca de persona do Joker. O protagonista, ele tem uma habilidade especial que é o Wild Card, e diferente dos aliados que tem apenas um persona, ele pode trocar. Então o arsenal dele, né, o que você leva pra batalha, também é de suma importância. Mas o jogo não te deixa de mãos abanando, porque a Futaba, a nave, né, que seria a parte tática do time, consegue ver onde que os inimigos são fracos ou fortes, então você sempre tem algum tipo de informação. E já que ele é um jogo de ação, eles também trouxeram um sistema bem robusto de conexão de movimentos, que aqui são os One More e All Out Attacks. Então, dependendo da ação que você toma, é possível apertar o botão de ataque e estender ainda mais o potencial de combos. Em bosses, por exemplo, o All Out Attack recebe uma animação diferente, que se aproxima bem mais ao conceito do game original, de todo mundo atacar o oponente ao mesmo tempo e dar um dano mais massivo. Então é um tipo de fanservice que contribui para a dinâmica do jogo, mas eles não pararam aí. Nós também temos interações no cenário, então você pode girar em um poste, dar um dano adicional, explodir carros e até usar determinados elementos do cenário que tem status elementais. Por exemplo, tem um elemento de gelo, você explode ele e o personagem do oponente pode tomar um dano de gelo e até ficar congelado. Isso é bem legal porque às vezes você não tá com muita SP ou então não tem um personagem adequado, e você pode explorar isso pra ajudar e combater esses bosses. E por último temos o ataque Musou desse jogo, que é chamado de Showtime, um ataque supremo em que você enche a barra e dá um dano bem maior. O legal é que cada personagem tem a sua animação própria, elas são muito criativas como um todo, individualizadas, o que é excelente, e mesmo o Joker, que troca de persona, cada persona também tem a sua animação. É uma coisa muito mais padronizada, mas dada a variedade de personagens que a gente tem nesse jogo, eu achei satisfatório como eles fizeram no caso desse personagem aqui. Mas prosseguindo sobre a party, você vai formar grupos de 4 personagens e é possível trocar esse personagem principal em tempo real. Os demais ficam te ajudando no cenário, então mesmo que você não os utilize, eles estão sempre ali para ajudar no combate em si. E o legal disso tudo é que vários jogos Musou que tem uma mecânica similar, normalmente são formados em equipes de 3 personagens, então um personagem a mais dá até um diferencial nesse jogo. Sobre os personagens jogáveis, no total são 9, então você tem os Ladrões Fantasma e 2 novas adições, que é o Zenkichi e a Sofia. A Futaba, que é a nave do grupo original, ela não é jogável assim como no jogo anterior, mas ela aparece em alguns segmentos de hacking, que você precisa defendê-la enquanto ela abre um portão, por exemplo. São até segmentos bem curiosos, mas enfim, é um elenco pequeno para um jogo Musou, mas eles conseguiram trabalhar bem com o que estava disponível ali, até tendo em vista que ele se vende como Action RPG, porque cada um é bem único da sua maneira, por exemplo, em velocidade, em funcionalidade de comando e a própria forma que eles funcionam. A Sofia usa muito o ioiô dela, dá pra você fazer alguns loops de comando. O Morgana pode virar um carro e sair andando, né, no cenário até de uma forma livre. A Makoto usa sua moto em vários movimentos e ela tem um estado de frenesi ali que aumenta suas habilidades. E de longe o mais diferente é o Zenkichi, porque ele tem um estado que ele dá um dano adicional, então ele até faz com que os ataques dispersem mais ali, criando ataques em distâncias maiores, mas ele perde vida enquanto está nesse estado. E quando ele não está no estado, ele suga a vida dos oponentes. Então é um personagem bem diferente e eu senti que foi o suficiente para ter uma experiência razoável. Agora, existe um problema em cima do level desses personagens, porque assim, no original, praticamente todo mundo ficava com um level similar. Aqui não, existem casos que, se você não jogar com determinados personagens, os personagens que você joga ficarão 6 levels acima, então os anteriores não são tão viáveis assim. A recomendação é que vocês tentem explorar ao máximo a party, para não enfrentar esse problema numa constância maior, e o que mais me surpreendeu é que apesar de ser um problema corriqueiro nos RPGs, o Persona, principalmente após o 4, ele não tem esse problema. Então por que que o spin-off reproduziu um problema que a série já tá corrigindo há um bom tempo atrás? Realmente não dá pra entender, fora que o P-Studio, como eu disse antes, tá envolvido na produção, então eles poderiam dar um toque aí pra Koei pra nivelar essa galera melhor.
maior. Mas enfim, quanto aos dungeons, são 8 no total, então você tem um número razoável, só que o tamanho de cada uma vai variar. Existem dungeons grandes, que buscam quebrar a linearidade com várias áreas diferentes, então você tem que ir no local e voltar, e outras menores que apenas um mapa. Como é um jogo que a proposta é você viajar em várias regiões diferentes e a duração é bem menor do que o jogo base, faz sentido ser dividido dessa maneira, só que é notório que não é um jogo que tem um orçamento tão grande assim. Pode até aparentar em trailers que é grandioso, mas não é. Ele simplesmente é um jogo muito polido, então ele tenta pegar o que é pequeno e deixar grandioso, detalhar mais as funcionalidades. Por exemplo, temos muita verticalidade de entrar num local ali alto, sair pulando, que é interessante. Momentos em 2D, que o jogo vira aquela coisa mais plataforma de você pular ou se esconder. E falando nisso, eles até trouxeram aquele sistema de segurança, então tem uma porcentagem que vai até 100%, e quanto mais alto, mais fácil fica os inimigos detectarem. Então uma introdução bem interessante nesse jogo aqui, além também de puzzles, quebra-cabeças ali que são simples, né, bem singelos, não tem uma quantidade grande, mas tá ali para fazer a quebra também. Então é tudo muito agradável, que colabora pro ritmo do jogo em gameplay ser extremamente funcional. Não tem nada de genial aqui, tem até empresas que fazem melhor o seu level design, mas funciona para a proposta do jogo, que é te oferecer arenas de combate. Até mesmo essas diferenças de tamanho das arenas é aproveitado de alguma maneira. Enquanto algumas áreas são amplas, mais abertas, outras são claustrofóbicas, então a estratégia de combate é completamente diferente, e o próprio level design prejudica às vezes e deixa as situações mais complicadas, porque vários inimigos num cubículo é muito mais complicado de contornar e entender os ataques do que numa área maior, então é uma sacada bem inteligente. Agora, claro, existem problemas, né? O primeiro deles é sobre a câmera, que às vezes ela não foca onde deveria, principalmente nesses cenários menores, ou então os ataques showtime, ela simplesmente se perde, né? Os ataques especiais, que é uma situação bem cômica como um todo, ou ainda, né, em alguns casos em que os personagens atravessam uns aos outros em animações. É uma coisa que eles poderiam ter refinado melhor, mas não chega a ser algo que quebra a sua experiência. Em 40 horas de jogo, eu só devo ter visto 2 ou 3 casos que de fato me atrapalhou mesmo, e nos demais deu pra contornar usando dashes ou, claro, fazendo outras coisas. Uma outra situação são as paredes invisíveis, que você tem casos menores de, ter um local que você não consegue pular, tudo bem. Ou outros que são mais graves, que simplesmente é um corredor que o seu personagem não pode passar. Não faz sentido nenhum ele não poder passar por ali, mas existe uma parede invisível, então eles deveriam ter pelo menos colocado um objeto ou algo que fosse empatar a sua passagem ao ponto de não parecer estranho que aquela parede invisível existe. Por último, temos uma questão de progressão. É algo específico a uma dungeon, tem uma puzzle ali que você precisa empurrar cubículos de gelo para progredir, e caso você prenda o gelo, para progredir é necessário sair pelo checkpoint, voltar para o mundo real e resetar a fase inteira. Realmente é complicado, simplesmente eles colocarem uma opção para você puxar ou reverter a puzzle inteira resolveria essa situação. E é algo comum, é um erro tão básico que eu acredito que vale a pena citar, apesar de não ser uma coisa recorrente. Eu vi um outro amigo que enfrentou a mesma coisa, mas talvez se você for jogar, você não vai encontrar esse problema aqui, é claro. Mas prosseguindo, em relação à dificuldade, o Strikers é um jogo desafiador. Ele pede para que o jogador extraia o máximo que ele puder dos elementos de RPG. Então se você não extrair, a dificuldade vai ser cada vez maior. Não é nada impossível, e em relação a ser injusto ou não, só foi um boss desse jogo, foi até mais ou menos na metade, que eu realmente achei complicado no level atual que você tava. Então dependendo, será necessário fazer um grind, nada muito gritante, né? Pra quem não sabe, o grind é você ficar enfrentando inimigos várias vezes pra aumentar o nível, mas ele pode acontecer, né? Se você tá com dificuldade, é o que eu até recomendo. Mas é legal que não é um jogo fácil, tem jogos hoje em dia que são RPGs de ação que são extremamente fáceis, não existe qualquer tipo de desafio pro jogador e faz com que o seu jogo renda mais. Então, dada essa ressalva, a dificuldade tá bem no ponto, né? Mas se você achar difícil, dá pra jogar no fácil, o jogo até pergunta algumas vezes, quando você passa a morrer várias vezes consecutivas, se você quer jogar no fácil ou não, então ele tá disponível de qualquer forma. E uma outra coisa que colabora com isso é o gerenciamento de SP, porque você vai ter uma SP bem limitada, então se você fica fazendo vários ataques especiais a todo tempo, te prejudica para enfrentar alguns bosses. Tem bosses que ficam muito fáceis quando a SP
SP tá sendo usada de forma inteligente. E para recuperar esse SP é a mesma coisa do jogo original, você precisa usar itens ou sair do metaverso, né, voltar para o mundo real e depois retornar a ele agora com HP e SP completos. A diferença é que esse jogo não tem punição de dia, então você pode ficar saindo e voltando a hora que você quiser, com exceção de certas dungeons em que o jogo não vai te permitir. E nesse caso eu achei bem estranho, porque em coerência de história, já que ele é uma sequência, eu entendo ser decidido dessa maneira, mas como um jogo de ação, é bizarro, porque você enfrenta um loading de ida e volta daquele mundo, simplesmente para recuperar esse SP. Eles deveriam colocar algum item específico que recuperasse ela enquanto você está explorando, mesmo que fosse inventado uma desculpa, porque é um tipo de adaptação de recurso do jogo original que não é muito funcional pro gênero. Então acho que uma adequação seria muito bem-vinda, mesmo que eu entenda da onde que essa decisão deles está vindo. E um outro ponto que vale ressaltar é que esse jogo tem uma variedade de inimigos muito bem feita. Eles trouxeram demônios da série Persona ali, então são monstros já conhecidos pelos fãs, colocaram novos inimigos e fizeram bosses completamente originais. Cada um vai ter habilidades diferentes, condições diferentes para você os derrotar, então isso é bem legal e deixa o jogo ainda mais complexo. Mas tem um problema, esses inimigos são bem desnivelados, né? Então em certas circunstâncias você enfrenta inimigos com level maior, que são fáceis, e levels menores que realmente são bem complicados. Nada que não dê pra progredir tentando, né? Como eu falei antes, o grinding tá lá, mas não é essencial, e até um problema que, se a gente for ver nos jogos da indústria de action RPGs ou títulos que tem elementos de RPG, é bem comum para tentar criar uma durabilidade artificial naquele jogo, né, uma duração maior. Nos Strikers não vi tanto isso, né, de realmente querer estender o jogo, mas enfim, é de fato um problema. E agora, com a segunda parte do gameplay, nós temos a exploração do mundo real, que é basicamente a mesma coisa do jogo original. Não tem tantas alterações assim do que você pode fazer, então você conversa com personagens, vai de área a área, tem lojas, e aqui são lojas por localidade, sendo que se você sai de uma localidade para outra, é possível perder determinados itens que são exclusivos àquelas lojas ali, então ele até cria uma certa punição em cima da progressão, o que não é tão abrangente como o jogo original, que era em cima dos dias do calendário, então você fazia algumas ações e parte do dia era consumido, mas tá aqui de alguma maneira, mas a função desses locais não é bem você explorar ali e descobrir atividades secundárias, é muito mais uma escalada para a história andar. Por exemplo, você tem sim, né, cenários muito bem feitos, a vida é bem estabelecida ali, então tem pessoas com trajes diferentes, fazendo coisas diferentes também, tudo parece muito vivo, mas o principal que você vai fazer é investigar, então tem segmentos em que você precisa aumentar uma porcentagem até 100%, e aí você vai descobrir quem que é o monarca da região, seja ouvindo conversa ou então conversando com pessoas e analisando alguns elementos. Então é mais pra isso, se você vem pra esse jogo pensando que será a mesma coisa do jogo numerado, Persona 5 mesmo, não será o caso. Só que, claro, é natural que as pessoas comparem, até porque a intenção desse jogo é fazer um formato muito parecido mesmo. Mas os orçamentos são diferentes, o tempo de desenvolvimento é também, então acho que a comparação é um pouco descabida. Por mais que sim, a gente tenha espaço para várias melhorias nesse sentido. Mas indo ao próximo tópico, agora sobre a progressão e customização, nós temos uma árvore de skills chamada de Bound, que seria laço em português. Essa árvore, basicamente, são os social links do Persona 5 Strikers, né, relações sociais. Só que ficou tudo unificado, então qualquer tipo de ação que você toma no combate, interage, né, vendo as cenas da história ou interações secundárias, acrescenta a sua pontuação, e usando a sua pontuação você pode trocar por várias vantagens e mecânicas diferentes. Isso faz toda a diferença na progressão, e por mais que ela seja pequena a princípio, existem vários níveis em cada um dos upgrades. Então foi bem funcional, né, como um todo, para integrar as coisas, só que ela não é um substituto dos social links, ela só aproveita alguns conceitos apresentados neles. De fato, nós não temos um sistema que seja comparável a isso, né, e represente isso aqui nesse jogo. Acredito que eles não colocaram, possivelmente por medo de não funcionar bem, até porque isso existe nos jogos de dança da série, mas enfim, é bem fanservice e comparado aos jogos principais tá aquém. E eu acho que como esse jogo se aproxima demais, a galera ia comparar e até desmerecer o sistema social. Então possivelmente eles fizeram dessa maneira. Mesmo que eu particularmente preferisse que a gente tivesse algum tipo de nível de social link, mesmo que fosse, sei lá,
3 níveis para cada um dos personagens, alguma coisa para dar uma significância maior em cima das partes secundárias do jogo, mas de qualquer forma pelo menos elementos foram integrados. A Velvet Room também está presente aqui, e se você não sabe como ela funciona em gameplay, ela é o gerenciamento de personas do Joker. Então aqui você pode fundir personas diferentes e fazer um mais forte, até herdando skills de personas anteriores. Então, eu junto um que tem um atributo de fogo, eu posso puxar esse atributo para uma nova criação. Também podemos aprimorar personas já produzidos, né, aumentando o level dele, gastando pontos ou até mesmo atributos específicos como a magia ou velocidade. E ainda acessar o Compendium dos Personas, que é uma lista de personas que você pode comprar novamente caso você tenha perdido, né? Como se fosse uma Pokédex de personas. Estava no original e aqui é até interessante que eles facilitaram como que esse Compendium funciona. Por exemplo, na hora que você vai fundir um Persona, você já tem ele registrado, mas o Persona não está no inventário, basta comprá-lo sem precisar abrir o Compendium em si. É uma compra automática, basta confirmar. Então, ficou bem legal, não é a mesma complexidade dos jogos originais, mas está aqui pelo menos com seus elementos principais. Uma outra coisa que nós temos é a culinária. Então na van que os ladrões viajam, o Joker pode fazer itens de HP, SP ou itens especiais dentro de receitas. Então você vai desbloqueando ou comprando novas receitas e até mesmo usando ingredientes que estão disponíveis nas lojas de cada uma das cidades. Isso faz com que você possa fazer várias combinações diferentes e dar mais variedade ao gameplay. E também temos uma lojinha integrada nessa van que é da Sofia. É basicamente uma loja digital que ela pede as coisas na internet e disponibiliza para o jogador. Ela substitui tanto a clínica da Takemi como a loja de armas do UI. Então eles unificaram duas coisas do original em um local só, com você tendo acesso à compra de acessórios, roupas, né, que te dão armadura adicional, armas diferentes, tanto as de fogo como as armas brancas. Então tá tudo completinho aqui e dá pra vender tesouros obtidos nas dungeons. Você pega alguma coisa, vende pra ganhar ainda mais dinheiro. Então, no geral, são partes de customização que resultam numa experiência ainda maior dentro do jogo. E quanto às atividades secundárias, ou seja, aquilo que não é obrigatório de ser feito, nós temos os requests, que são pedidos, e dentro deles eles colocaram várias ideias de missões. Por exemplo, eliminação de inimigos, procurar um determinado item, criar um persona com habilidades específicas para mostrar para Lavenza, lá na Velvet Room, que é uma referência ao próprio Social Link das Wardens do jogo base, enfrentar alguns bosses da história novamente e por aí vai. Isso dá uma variedade muito legal, tem muita coisa pra fazer, e as únicas críticas que eu tenho sobre é que algumas não marcam o objetivo no mapa, então você tem que adivinhar onde determinado inimigo tá, ou item está, e existe uma quantidade específica de missões que você pode aceitar. No segundo problema, não é uma coisa tão agravante, porque nesse jogo você pode retornar em dungeons antigas. Então, cada request é baseado numa dungeon, né, normalmente é isso, ou então um request geral. E os que são baseados em dungeon, você tem pelo menos uma quantidade satisfatória pra entrar em uma dungeon e não ter tanto problema assim de ter que ficar voltando e saindo desses locais várias vezes. Então na prática é ok, né, mas enfim, poderia ser um pouquinho melhor. Também temos as interações sociais, que seriam pequenos segmentos de diálogo com amigos da party. Normalmente é quando você tá indo de um local pra outro na viagem dos Ladrões Fantasma, mas é legal, tem situações especiais, muito fanservice, então agrega, sabe, agrega como uma atividade secundária. Temos um pós-game também, onde é apresentado novos requests, ou seja, missões secundárias, e um boss secreto que é o Reaper. Ele apareceu no jogo, uma figura clássica da série, e você pode o enfrentar. Um extra bem legal, mas o jogo também tem um New Game Plus, para quem quer zerar novamente, mantendo seus atributos. O problema disso é que, para desbloquear o New Game Plus, você precisa fazer alguns requerimentos, e não é comum na indústria que seja necessário fazer isso. Então eles deveriam disponibilizar de uma forma padrão, né? Zerou o jogo, tá ali o New Game Plus, e o cara opta se ele vai fazer o pós-game ou fazer o New Game Plus em si. Mas enfim, isso não é a totalidade de secundárias, pode ter coisas aqui que eu deixei passar, mas eu tô apenas dando uma noção pra quem quer extrair ainda mais do jogo, até porque se eu fosse explorar mais esse segmento, a análise ia durar bem mais tempo pra ser disponibilizada para vocês.
Quanto à parte técnica, no quesito de gráficos, ele é um jogo muito bonito visualmente, bem modelado e por aí vai. Tem alguns bugs, mas tá dentro do razoável, e são alguns que envolvem a câmera, como eu falei anteriormente. E em performance, eu testei tanto no PS5 como no PC, e vi alguns vídeos comparativos. No caso do PS5, ele usa a otimização do PS4 Pro, que basicamente é parecida com a otimização do PS4 base, que são dois modos, um de frame rate e outro de gráfico. O frame rate prioriza os frames, então a estabilidade é melhor, e o gráfico é para trazer uma resolução maior, mas ambos são em 60 FPS. A minha crítica sobre essa versão é que o anti-serrelhado não é muito efetivo, mesmo que você jogue numa plataforma mais atual. Só que é uma coisa compreensível, porque o jogo original rodava 30 frames, então tem um salto do dobro de performance, e claro, alguns sacrifícios terão que ser feitos justamente para manter essa experiência. No caso do PC, ele é um jogo extremamente leve, com requisitos mínimos e recomendados bem baixos também, e você pode jogar tanto em 30 como 60. Realmente roda bem até demais no jogo Musou, é bem impressionante o trabalho que foi feito ali, mas ele tem alguns crashes que eu imagino que eles podem resolver via atualização. Não chega a ser uma coisa que quebra o game, mas é um pouco estressante porque determinados checkpoints são um pouco longe entre si, então espero que resolvam o quanto antes. E no caso do Switch, o frame rate alvo é 30 frames, né, porque é um hardware inferior, tem aquela proposta de ser um videogame portátil, mas para portátil eu imagino que seja uma experiência até interessante, porque na fidelidade visual não teve tanta alteração assim, foi mais na performance em si. Quesito de arte do jogo, mantém aquela coisa que a gente viu lá no Persona 5, né, menus muito bonitos, design de cenários, de personagens realmente excelentes. Acho que o único problema que se tem aqui é que a navegabilidade em menus é um pouco lenta, porque tem muita animação, então dependendo do que você vai fazer, as animações podem representar uma trava se você quer mexer rápido. Só que isso existe no original, e eu acho que é um custo que você precisa pagar para ter um foco maior no quesito artístico, então eu não acho que vai ser uma coisa que vai incomodar todos os jogadores, mas enfim, se te incomoda, fica aí essa questão citada. A dublagem do jogo tá disponível tanto em inglês como em japonês, e a maioria dos diálogos são dublados, o que é excelente. Eu joguei em japonês, sinceramente, eu achei muito bem feita, né, porque pega os dubladores do original e acrescenta a Sofia e de um outro personagem, não posso citar que é spoiler, mas tem uma cena que envolve a Sofia e esse personagem que é muito bem feita. A história pode não ser a coisa mais complexa do mundo, mas juntando um roteiro que tenta ser mais denso com as atuações, são excelentes mesmo, então é como se as pessoas dessem tudo de si dentro desse trabalho de voz. Então, realmente é bater palmas que o trabalho foi muito bem feito. Na parte da sonoplastia, ou seja, movimentos de batalha, ali, efeitos sonoros, também é muito boa. E a trilha sonora, cara, mandaram bem demais. Ela tem tanto remixes do jogo original, então eles pegaram as melodias e trouxeram pra cá. E é inteligente que eles usam essas melodias em momentos-chave, por exemplo, uma música que era sub-boss no jogo original, tá em sub-boss aqui também, né? Elas tentam realmente ser uma coisa que encaixa com o gameplay e o que é que você tá vendo. Então arrepia e faz referência muito grande a quem jogou o anterior. E as originais, ou seja, aquelas exclusivas dos Strikers, também são excelentes, até se aproximando da qualidade vista nos jogos numerados, porque nos numerados nós temos o show de Meguro, e nos spin-offs normalmente é o Atsushi Kitajo e outros nomes, como Go, Tayana, Hiromo e Masa. Então é um grupo de pessoas fazendo a trilha sonora. E esse Atsushi, ele é um cara muito talentoso, e que se você pega todo o progresso de spin-offs até então, ele tá cada vez mais competente em entregar as melodias que os fãs esperam. Tem uma música em específico aqui, que é o Counter-Strike, que ele encaixa muito bem quando aparece na primeira situação. Tem uma outra situação que eu já não acho que fica tão bem encaixada, mas em composição é bem feita, mantém a estética do jogo original, mas ao mesmo tempo dá aquele tom novo, né, de spin-off. Então é um trabalho muito bem feito, e a própria Lin tá aqui, né, a cantora do Persona 5, então imagina aí que a qualidade é bem alta mesmo. Mas no geral, pessoal, sobre o jogo, se vale ou não a pena adquirir, se você já é fã, ele é uma ótima compra. Até diria que dependendo do que você quer, é um spin-off, é até uma compra obrigatória, porque mantém a essência do original e acrescenta novas coisas. Pra quem quer entrar no universo, mas talvez não esteja tão familiarizado com RPG de turno, ele é um jogo de entrada bem legal, talvez você se interesse pelos personagens e vá atrás do jogo original, que eu recomendo demais. Pra mim, é um dos melhores RPGs
de turno da geração e uma das experiências mais marcantes que eu tive em videogame recentemente, então recomendadíssimo pra você. Só que é aquela coisa, colocar na balança o gameplay, que é muito bom, o level design também, com alguns problemas de câmera, paredes invisíveis, e até ele não ser tão complexo no aspecto da exploração. Ele é uma coisa bem mais contida do que parece ser, não é aquela coisa tão grandiosa, mas ele tem decisões muito acertadas da equipe de desenvolvimento em fazer algo muito maior com recursos que não eram tão grandes assim. Então ele cumpre, né, o que foi promovido em marketing, entrega uma qualidade que faz sentido com a série. Eu espero até que seja mais oportunidade de criar novos spin-offs, né, para justamente incorporar ainda mais esse universo que tem potencial para muita coisa. E não é de hoje que eles fazem spin-offs bem competentes, mas eu acho que o segredo é você chamar tanto a galera que está envolvida na série principal, como pessoas específicas para aquele gênero de jogo, porque sem essa parceria entre Koei e Atlus, não daria para ser competente em várias áreas diferentes. Simplesmente, quanto mais você tenta ser ambicioso, mais é difícil exceder em todos os aspectos diferentes. E aqui, pelo menos, tudo consegue se sustentar bem. Tem coisas mais inferiores que outras? Tem, mas a sustentação nos pilares do jogo são muito bem feitos. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por ver. Se você gostou, compartilha com um amigo aí. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Isso aqui é um formato bem complicado, tanto pra mim produzir, pra vocês verem, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque é uma coisa que eu faço por amor. Eu sei que não é viável fazer isso no YouTube brasileiro, né? Não tem tanto público pra isso, mas eu não acho que fazer análise de forma diferente seria o suficiente pra abranger os diversos jogos que a gente tem, tanto de anime como jogos orientais em geral. Mas de qualquer forma, é isso mesmo. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Até mais, falou!